Fala galera, e aí, beleza? Hashtag Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor. E está tudo pronto, hein? Time do Bahia preparado, finalizada a preparação para encarar, o time do Grêmio pela rodada de número 10. Vamos falar das prováveis escalações das duas equipes, situação na tabela de ambos os times, tá? Mas antes da gente fazer isso tudo, lembre-se, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer. Lembre-se de deixar o like, né? E ativar o sininho das notificações se vocês sempre quiserem receber os nossos conteúdos, beleza? Então, partiu para a gente falar de Grêmio e Bahia pela rodada de número 10. Começando, né? Vamos dar uma olhadinha nas estatísticas, né? E nos palpites do GE. Então, primeiro vamos ver aqui os palpites do GE e do Gato Mestre. Depois a gente vai falando aí dos demais dados e as escalações. Vamos lá? Em situações opostas no campeonato, o Grêmio recebe o Bahia na Arena. Quem será que leva essa? O Grêmio vem tendo dificuldade em casa no campeonato. O Imortal tem a terceira pior campanha como mandante até o momento, com 53% de aproveitamento. E muito desse cenário passa pela sua dificuldade ofensiva. O time de Mano Menezes tem apenas a 14ª melhor eficiência, com um gol marcado a cada 11 chutes. E vai ter pela frente o Bahia, um dos melhores visitantes do torneio. O time de Rogério Ceni tem boa resistência defensiva e sofre um gol a cada 10,3 conclusões. No ataque, o tricolor baiano finaliza pouco ao gol adversário, em média 7,5 vezes por jogo, mas tem a 5ª melhor eficiência entre os visitantes, com um gol a cada 10 tentativas. Definitivamente uma ameaça para o Grêmio, que leva um gol a cada 12,8 finalizações sofridas na arena. E a ver, pelo que produziram até aqui, os dois times são mais efetivos com a bola no chão, trocando passes rasteiros. Pelo menos foi assim que marcaram a maioria de seus gols. E os números indicam uma vantagem para o Bahia. Mas o que será que o Gato Mestre diz, hein? Tá aí, né? Estão aí as estatísticas do Gato Mestre. 38% de chances pro Grêmio contra 27 pro Bahia e 30 e mais alguma coisa pro empate. Ou seja, segundo o GE, é Grêmio, empate e, por fim, o Bahia, né? Mas a gente sabe aí, né? Nós vimos a situação do Grêmio. Então, vamos lá olhar o que o Grêmio tem para colocar na escalação. O que o Grêmio pode escalar nesse jogo de domingo, rodada 10. Vamos lá começar a falar, né, do Grêmio e de suas possíveis escalações, né? Então, time do Grêmio finalizou a preparação no dia de hoje. Então, preparação finalizada para o Grêmio para o dia de hoje, né? O elenco aí ele trabalhou lá no CT, no Centro de Treinamento Luiz de Carvalho, né? E a sistemática do Mano Menezes é muito parecida com a do Bahia, né? Primeiro os jogadores fizeram uma análise de vídeo, né? Olharam os lances da última partida. O time do Grêmio perdeu classificação na Copa do Brasil, né? Viram como o Bahia joga, como o Bahia gosta de jogar, né? E em seguida, né, eles desceram para o campo e aí eles fizeram trabalhos específicos, né? E um trabalho técnico e tático, né, visando aí a partida contra a equipe do Bahia. Nós já falamos aí, né, que o time do Grêmio ele tem alguns desfalques e nós falamos também o Grêmio tem ali uma dificuldade para encontrar o seu meio-campo. Então, nós falamos no último vídeo a questão do Cristaldo, o Arezzo, porque o Monsalve, né, ele está com lesão e ele não deve participar. Não tá machucado, né? Então não joga.
essa partida. E aí, além disso, o Grêmio tem o Gemerson, que está suspenso, né? O Gemerson, que é o zagueiro. Com isso, a gente deve ter aí a volta do Kahneman jogando ao lado do Wagner Leonardo, inclusive, né? Wagner Leonardo que vai encontrar o Bahia depois de ter saído aí da equipe do Vitória e agora integrar a equipe do Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? Com isso, né? A provável escalação do Grêmio deverá ser essa aqui. O time do Grêmio deve colocar o que ele tem de melhor e o provável, né, na vaga aqui é o Cristaldo. O Cristaldo é que deve ser o jogador testado no meio-campo. No ataque, o Bright White, que nós vimos aí no vídeo, não tem tido tanta uma assertividade tão grande, mas ele deve ser o atacante. E na zaga deve dar aí o Kahneman. Com isso, né, a gente tem Wagner Leonardo e Kahneman na zaga. O João Pedro voltando, né, voltando de lesão, deve ser o lateral direito. E aí o Mano Menezes não deve utilizar a mesma improvisação que ele fez no jogo do meio da semana. Marlon na esquerda. Meio campo aí você tem o Vidiaçante, o Dodge e o Cristaldo, responsável pela criação. Lá na frente, os pontas, o Christian Oliveira, o Amuzu e o Bright White. Só um comentáriozinho acerca do Cristaldo. O Cristaldo, no meio da semana, ele não foi nem relacionado por conta da quantidade de estrangeiros. Então, nós temos um máximo de 9 estrangeiros e o Grêmio acabou optando por, no jogo do meio da semana, cortar o Cristaldo. Então, tá aí na tela para vocês, né, a provável escalação da equipe do Grêmio. Então, se você concorda, lembre-se do like, do joinha. Se você não concorda, você chega nos comentários e bota qual é a provável escalação da equipe do Grêmio na sua visão, beleza? E o Bahia, hein? O time do Bahia já está em Porto Alegre. O time do Bahia finalizou a sua preparação, né, visando essa partida aí de domingo contra a equipe do Grêmio. Claro, não só essa partida, né? O time do Bahia a gente joga vendo essa partida, mas pensando também que no meio da semana a gente tem um confronto extremamente importante, né? O time do Bahia vai enfrentar a equipe do Internacional, brigando por uma vaga e por uma sequência na Copa Libertadores da América. Então é importante para o Bahia chegar bem na quarta-feira. E para esse jogo, né, para esse jogo em específico contra a equipe do Grêmio, vamos dar uma olhadinha aqui na classificação das duas equipes. A classificação está aqui. Classificação do Brasileirão, antes de iniciada a rodada de número 10, nós temos o Bahia ocupando a sexta colocação, né? Então, enquanto isso, nós temos a equipe do Grêmio lá dentro da zona de rebaixamento. Então, time do Grêmio, a gente já viu que tem problemas para escolher o meio, né? Vem aí com alguns desfalques. Inclusive, noticia-se de que há uma baixa procura por ingressos para a partida. Então, o estádio é grande, o Grêmio não deverá ter tanto apoio da sua torcida, sobretudo, primeiro, por essa posição aqui e segundo, né, pelos resultados ruins. A gente vê aqui, o Grêmio vem de 2 empates, né? 2 empates no Brasileiro, jogando contra o Bahia, que vem de sequência bastante forte aqui, Bahia em sexto, Bahia vencendo pode ir a 18 pontos e a depender da composição dos resultados aqui, né, do desempenho de Ceará, Bragantino e do Cruzeiro, o Bahia pode chegar no G4 do Brasileirão. Então, o time do Bahia fez o último treino hoje, naquele mesmo esquema, naquele mesmo jeitão, né? O time do Bahia chega, assiste o vídeo, vê como os times jogam, faz um treino tático, vê o comportamento do adversário e
Logo após isso, o time é liberado. Jogada de bolas, ele faz treino tático, né? Jogada de bolas paradas, treino técnico, um treino mais leve. Bahia jogou na quarta-feira, descansou quinta. Então, sexta, sábado, não tem muito tempo aí para treinar. Até chegar essa parada, né? Até chegar essa parada aí da Copa do Mundo, onde o Bahia vai poder descansar por, segundo o Rogério Ceni fala, 2 semanas. Então, o Bahia deve parar aí por 2 semanas, e retornar à sequência de treinos para pegar o segundo semestre, que deve ser um segundo semestre bem difícil e bem complicado. Tá? Com isso, depois do treino e a gente vendo a classificação, dada a possibilidade do Bahia entrar no G4 ou ficar bem lá na parte de cima da tabela, existe a possibilidade do Rogério Ceni vir aí a campo, botar um time, o time força máxima, ou seja, o que ele tem, o que ele tem de melhor para jogar. Lembrando, o Jean Lucas ele acabou sendo expulso no Bavi, e por ser expulso no Bavi, ele está suspenso. Ele viajou com a equipe, porque ele vai jogar contra o Internacional. O Bahia fica em Porto Alegre, já pega o Grêmio no domingo, Internacional na quarta, então o Jean Lucas viajou. E a gente não tem a presença do Jean Lucas na nossa equipe. Com isso, vamos logo direto aqui, ó. Escalação do Bahia é essa daí, a escalação que a gente já sabe, A dúvida provável do Rogério Ceni é em quem vai ocupar a vaga do Jean Lucas aqui pela esquerda, que poderia ser o Eric, mas como o Eric se machucou, então ele não deve ocupar, não deve ter aqui a presença do Eric, e ele deve optar pelo Rodrigo Nestor. Claro, se o Rogério Ceni optar por uma equipe mais próxima do que ele vai jogar na quarta-feira, essa é a equipe que ele vai jogar, e a equipe que a gente já sabe, Gilberto na direita, Juba na esquerda, a zaga, DVD e Santiago Mingo, o Ramos Mingo. O David Duarte vem tendo uma boa apresentação, um bom comportamento, vem jogando bem, então ele toma a vaga do Gabriel Xavier. Aí no meio a gente tem o Caio Alexandre e o Everton Ribeiro, fechando aqui o Rodrigo Nestor, e lá na frente no nosso 4-3-3, o Pulga na esquerda, o Cauli que vem jogando aqui na parte direita com o Lúcio Rodrigues. Claro, o Rogério Ceni ele pode também trocar aqui o Jean Lucas, e eventualmente ele pode trocar o Lúcio e entrar com o William José, que vem jogando bem também, Claro, pode começar assim, ou eventualmente começa assim, e depois aqui, ó, ele troca esses 5 jogadores, que são as 5 substituições do Bahia. Então, time do Bahia deve vir com força máxima para o jogo contra o Grêmio. O jogo é pela manhã, então você tem o domingo todo aí praticamente para descansar, e você tem a segunda, domingo para descansar, segunda você treina, se recupera, na terça-feira você faz um último treino, e na quarta-feira o jogo mais importante do Bahia, nesse primeiro semestre. O jogo que garante a classificação. Então, time do Grêmio escalado, time do Bahia escalado, e você comenta o que você achou dessas duas escalações, beleza? É isso aí, time do Bahia escalado, time do Grêmio escalado, jogo da rodada 10, Grêmio e Bahia às 11 horas, jogo vai ser lá na Arena do Grêmio. Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui, lembre-se do like, do joinha e deixe seus comentários. Um abraço e eu já fui, papá!